Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Vou anotar aqui também, que eu gosto de marcar na minha Bíblia, não é? Aquela passagem que nós estamos rezando com ela no dia. Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4. Assim nos diz a palavra de Deus. Ao levantar os olhos, Jesus viu pessoas ricas depositando ofertas no cofre. Viu também uma viúva necessitada que deu 2 moedinhas. E Jesus comentou: em verdade eu vos digo, esta viúva pobre deu mais do que todos os outros, pois todos eles depositaram como oferta parte do que tinham de sobra, mas ela da sua pobreza ofereceu tudo o que tinha para viver. Pois todos eles depositaram como oferta parte do que tinham de sobra, mas ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Gente, Jesus, entenda uma coisa, não é? Você que está nos acompanhando agora, de pouquinho, há pouco tempo, hoje pela primeira vez. Nosso Senhor Jesus Cristo não é qualquer um. Ele não é um simples sábio, um mestre humano, um filósofo, um homem de referência no mundo. Esses são atributos que cabem nele, mas que não chegam aos pés do que ele é. Ele é Deus, é o Filho de Deus. E a maneira como ele vê a vida é muito diferente daquela que o comum das pessoas vem. Ao levantar os olhos, Jesus viu pessoas ricas depositando ofertas no cofre do templo. É claro que quem estava ali, observando como os discípulos também estavam, ficava encantado, vendo aquele volume de dinheiro sendo colocado lá, né? Com certeza o chefe ali do lugar, não é? Ficava admirado e feliz. Cada moeda de ouro que tilintava no cofre era um brilho nos olhos e um sorriso na boca daqueles que depois iam administrar aquele dinheiro. E aqui eu não estou fazendo julgamento se eles iam administrar bem, se eles iam administrar mal. Eu não estava lá para ver, não sei. Só sei que Jesus estava olhando quem dava e como dava. E os ricos faziam uma cena para poder oferecer a sua doação, não é? Todos estavam vendo, provavelmente pegavam sacolas, grande volume de dinheiro, joias, colocavam lá para que as pessoas vissem. É o que está escrito aqui de forma menos detalhada. Ao levantar os olhos, Jesus viu pessoas ricas depositando ofertas no cofre. Mas ele também viu uma viúva pobre, passando necessidade. Está aqui, olha. Viu também uma viúva necessitada. Essa mulher passava necessidade. Ela tinha pouco demais. Uma viúva necessitada, e essa viúva necessitada deu 2 moedinhas. Irrisória a doação dela. Provavelmente alguns que estavam perto ao ver disseram: ridículo.
Se não tivesse dado nada, não faria diferença. Talvez para quem visse, né? Mas para ela, era tudo o que ela tinha para oferecer. E Jesus comentou: em verdade eu vos digo, de todos aqui que deram alguma coisa, ela foi a que mais deu. Os primeiros a ficarem chocados foram os discípulos. Mas como, Senhor? Se outros depositaram ofertas tão generosas, tão volumosas, como é que esta mulher, que deu praticamente nada, pode ter oferecido mais do que os outros? E Jesus responde: pois todos eles depositaram como oferta parte do que tinham de sobra. Deus não precisa dos nossos restos. Deus não precisa das nossas sobras. Nem sequer precisa de tudo o que nós podemos oferecer, ainda que ofereçamos tudo. Porque não é o que nós estamos dando que interessa, mas o que está no nosso coração que nos faz dar. Porque Deus vê o coração. Deus viu que aquela mulher deu tudo o que ela tinha, tirou da sua pobreza e deu ao ponto de ficar com nada. Ela sabe os motivos dela. Isso é um segredo entre ela e Deus e que Jesus não revela aqui. Porque algum motivo a pessoa tem para oferecer aquilo que é o sustento dela. Olha, escute bem aqui, ela deu da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Significa que depois do que ela deu, ela não tinha mais nada para viver. E o que é que nosso Senhor Jesus Cristo enxerga? Ela deu tudo, os outros deram do resto. Deram das suas sobras, daquilo que não lhe faria diferença, daquilo que não lhes doeria ser tirado. E diante dessa palavra, a pergunta que eu me faço é: o que é que eu ofereço ao meu Deus? Eu ofereço o meu tudo ou eu ofereço das minhas sobras, dos meus restos? Porque não tem a ver com o donativo material, tem a ver com a disposição do coração. O meu coração é todo para Deus, é todo de Deus. Eu sou capaz de mudar o curso da minha vida se eu perceber que é isso que Deus quer de mim? Ou eu tenho reservas, ou eu tenho condições, ou eu vou com Deus até um certo ponto e a partir dali, ainda que eu tenha clareza que Ele quer outra coisa, eu faço o que é pertinente, o que eu acho que é melhor e mais confortável para mim. Percebeu que nosso Senhor, Ele não tem os seus olhos postos no nosso bolso. Ele tem os olhos postos no nosso coração. Só que há uma máxima filosófica que é uma verdade condensada em poucas palavras. O que ela diz? Que o agir segue o ser. Que a pessoa age a partir do que ela é. E o que a gente faz mostra quem nós somos. Você quer conhecer uma pessoa? Comece a observar essa pessoa. Você não precisa perguntar para ela. Ouça o que ela fala e veja o que ela faz. E você vai conhecer a pessoa. Porque a boca fala do que o coração está cheio e o agir segue o ser. Como assim? A pessoa age conforme as disposições que ela tem dentro de si, aquilo que ela acredita, os valores que ela defende, as paixões que ela tem, os vícios que ela congrega. É a partir disso, desculpe, é a partir disso que esta pessoa vai tomar as suas decisões e vai agir. Então, nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre a generosidade do coração de quem dá. Passa pelo dinheiro? Passa. Porque uma generosidade que não se manifesta concretamente é mentirosa. A generosidade que está em mim, ela precisa afetar o meu entorno, a minha volta, as pessoas com as quais eu convivo. E isso Deus vê com tanta clareza, gente. Olha, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo, no reino dos céus, no reinado de Deus, há uma regra.
que não segue os códigos, que não segue os padrões, que não seguem os cânones das aparências. No reino dos céus, as aparências não é como é para este mundo, não é o que conta. No reino de nosso Senhor Jesus Cristo, há uma regra que não segue os padrões das aparências deste mundo. O mais importante não é a ação que você realiza, mas a intenção com a qual você está fazendo. A intenção conta para Deus, até mais do que o que a pessoa fez. Porque às vezes a pessoa não consegue concretizar o que ela se determinou, mas se ela pudesse, ela teria terminado. Então veja, uma pessoa que toma decisão de que vai se confessar, e ela diz, acabou, eu vou me voltar para Deus, para nosso Senhor, eu estou disposto a me confessar, eu vou colocar tudo que está no meu coração diante do sacerdote. Senhor, eu quero o teu perdão, agora dessa vez a minha vida muda mesmo para valer. E essa pessoa está imbuída, sabe, de um desejo de mudança que vai realmente transformar a vida dela. Mas no momento que ela sai de casa a caminho da paróquia, ela tem um infarto fulminante e morre antes de confessar. Me diga você, para Deus como é? Você acha que o Senhor terá ou não terá misericórdia desta pessoa? Ela tinha intenção, gente. Ela pode não ter recebido o sacramento e os benefícios do sacramento, mas você não tenha dúvidas de que Deus vai levar em consideração a intenção que ela tinha de se confessar, porque ela já tinha dentro de si rompido com o pecado. Agora veja a mesma situação. Uma pessoa que está perturbada na sua consciência e vê, poxa vida, está pegando mal, estou indo à missa, não estou comungando, não é? Tem muito, como é que eu vou comungar se quem está aqui comigo está vendo que tem tempo que eu não confesso? Eu preciso me confessar porque está chato para mim. As pessoas ficam me observando. Tem uma situação aqui dentro de mim que eu não me livrei ainda, mas, não sei, eu vou confessar. Depois, se eu não deixar, eu confesso de novo mais tarde. Essa conversa fiada é a pessoa se justificando para ela mesma que ela vai continuar igualzinha está. Ela não tomou a decisão de mudança. Aí eu pergunto para você, adianta alguma coisa as aparências mostrarem, porque todo mundo viu ela saindo de casa para confessar, talvez quem foi com ela viu entrando no confessionário, viu se ajoelhando, viu conversando com o padre, viu o padre dando a absolvição, viu ela saindo de lá, indo cumprir a penitência, mas de fato, será que essa mudança aconteceu? A gente que vê de fora não consegue enxergar, mas Deus vê o coração. Você entendeu por que a intenção para Deus é tudo? Tem gente que diz que de boa intenção o inferno está cheio. Mentira. Essa conversa com certeza é de lá que veio. De boa intenção o céu está cheio. O inferno não está cheio de boas intenções. Está cheio de falsas boas intenções, de pessoas que quiseram aparentar boas intenções, mas nunca as tiveram. E isso pode levar uma pessoa para o inferno, mas uma pessoa que se decide a estar com Deus, a fazer o bem, ainda que não consiga, Deus leva em consideração. Por exemplo, a pessoa pega uma arma, toma a decisão de matar a outra, chega lá, puxa o gatilho, mas a bala não sai. Para Deus, ela cometeu o homicídio, mesmo que o outro não tenha morrido. Ela levou até o fim o desejo dela de efetuar aquele assassinato. Não aconteceu por acidente. O acidente livrou o outro de ser morto. Mas o coração daquela pessoa está arruinado até o último fio de cabelo por causa da decisão que ela tomou. Ela foi e executou, não teve o resultado. Mas na intenção dela, ela executou o crime. Agora é diferente de uma pessoa que, por exemplo, está dirigindo cuidadosamente, não é? Está bem naquele dia,
está bem com as pessoas, está prestando atenção, mas alguém se joga na frente do carro e ela acaba atropelando a pessoa e a pessoa vem a morrer. Não tem testemunhas. De repente, no julgamento, é entendido que ela é culpada, mas não era. E ela é condenada. Ela pode até ser condenada, ela pode até ir para a cadeia, mas diante de Deus essa pessoa não cometeu pecado algum, porque ela estava fazendo o correto. Ela não teve intenção de matar ninguém. E, no entanto, um tinha intenção e o outro não morreu. Mas, para Deus, cometeu um pecado mortal. A outra acabou tirando a vida de alguém, mas para Deus nem pecado isso foi. Você percebe? Deus não está preso às suas aparências. Deus está olhando para o seu coração, está olhando para o meu coração. Ele vê as nossas lutas muito mais do que as nossas vitórias e os nossos fracassos. Então, o que aparenta ser bom, o que aparenta ser digno de recompensa na palavra de Deus, né? E até para as pessoas mais religiosas, como, por exemplo, jejuar, rezar, dar esmolas, são coisas boas. E aparenta ser bom, aparenta. Você vê uma pessoa que está jejuando, você pensa que é piedosa, né? Ainda mais quem tem dificuldade, diz, nossa, essa pessoa é de Deus mesmo. Até jejua, né? Você vê uma pessoa de oração, aparentemente é uma pessoa que está procurando acertar na vida, ser boa, ser de Deus. Não é? É digno de recompensa você ver uma pessoa que dá esmolas. Só que o que aparenta ser bom e digno de recompensa, como essas que eu citei, quando nós fazemos isso para a gente ser visto, para a gente ser comentado, para a gente ser elogiado por aqueles que vêm, para Deus isso não tem sentido nenhum. Já recebeu a sua recompensa. Se alguém vem aqui no Sorrindo para a Vida, se senta aqui nesta bancada, sem a intenção de servir a nosso Senhor Jesus Cristo, de ser fiel ao Evangelho, mas vem aqui porque quer ser visto, porque quer ser elogiado, porque vai se tornando querido para as pessoas, ótimo, meu filho, sua recompensa é essa. Já recebeu, porque para Deus não vale uma agulha o que você fez. Mas Márcio, tantas pessoas que têm a vida transformada pela palavra de Deus. Exatamente, pela palavra de Deus, a vida da pessoa é transformada, até quando Deus se vale de alguém que veio para aparecer. Valeu para quem ouviu a palavra, mas para aquele que estava pregando com a intenção de aparecer, a ele não valeu de nada. Valeu ele receber a recompensa que ele veio buscar, veio aparecer. Eu veio buscar. E não estou falando do Padre Rodrigo não, viu, gente? Meu amigo querido, um evangelizador sincero, não é? Porque senão daqui a pouco tem gente pensando que eu estou mandando indireta. Eu não sou de mandar indireta. Né? Quem me conhece sabe que eu peco por excesso de sinceridade. Sou muito direto, não é? Mas não é? Mas às vezes acontece. Então, se a pessoa ela vem com o desejo de aparecer, essa é a recompensa dela. Deus não entra nessa dinâmica. Nunca queira ser, para Deus, uma pessoa de aparências. Deus quer o seu coração, e se você não dá o seu coração, Ele não quer mais nada de você, mais nada. Não quer seu dinheiro, não quer seu tempo, nada. Nada para Ele é interessante se o seu coração não vem junto. Agora, olha que interessante, quando o que você dá a Deus é o seu coração, até o seu lixo interessa para Ele. Até o seu pecado Ele aceita, como doação, como donativo, como oferta. Deus não quer um centavo seu. Se para isso você usa como desculpa para não entregar a Ele o seu coração. E até muitas vezes, né, o exercício religioso obriga a partilha material, porque nós atuamos de forma material. Tem despesas, né? Tem despesas. Mas esse material a Deus não serve de nada. Na verdade, ele é administrado em favor de nós mesmos, dos nossos irmãos.
Se aquilo que é oferecido como doação não serve para poder melhorar a vida dos outros, para ajudar quem precisa mais, alguma coisa está de errado, gente. Tem alguma coisa errada. É muito importante pregar a palavra de Deus, muito, muito. Pregar a palavra de Deus é uma caridade sem medidas. Mas que a pregação da palavra de Deus se siga também o nosso ato de compartilhar com quem tem menos aquilo que a gente tem. A gente tem que tomar cuidado do nosso coração não ficar endurecido, até porque a gente assume uma postura religiosa, sabe? De só receber. Eu não posso partilhar porque eu sou pobre, eu não tenho muitas coisas. Quantas pessoas têm menos que eu? Tem menos que eu. Olha, nessa época que a gente não anda mais com dinheiro, né? Todo mundo, o seu dinheiro é digital. É o cartão, é o Pix. Eu tenho dito para minha esposa, nós temos que criar o hábito, porque a gente criou o hábito de não andar, porque por uma questão de segurança até, né? Todo mundo faz isso. Mas eu digo para ela, a gente tem que criar o hábito de andar com alguma coisa com a qual a gente possa fazer o bem às pessoas. Porque vai se tornando cômodo, né? Me desculpa, eu só tenho cartão. Me desculpa, eu não tenho nenhuma moeda aqui comigo agora. Com a moeda a pessoa vai conseguir fazer alguma coisa? Não é? Tudo bem, não quer andar com dinheiro, mas a pessoa está pedindo comida, entra lá na padaria, compra para ela a refeição do dia, leva ela no restaurante, paga lá na lanchonete, paga comida para a pessoa. Porque muitos se justificam dizendo assim, eu não vou dar porque a pessoa vai utilizar mal. Mas a maneira como ela utiliza, quem vai prestar contas é ela. Agora, você e eu, nós vamos prestar contas se nós demos ou não, quando nós podíamos e escolhemos fazer ou não fazer. Não é o que aparece. É a verdade dentro de nós, que para Deus é clara como o dia. Jesus, olha, ele reagiu permanentemente contra aqueles que ele chamava de sepulcros caiados, contra aqueles que quiseram se aproveitar de Deus para extorquir os fiéis, para encher os próprios bolsos, fazendo do templo um covil de ladrões. Porque a luta dele contra os fariseus, contra os saduceus, não era por causa da religiosidade, porque os saduceus e os fariseus eram os religiosos mais eminentes da época, eram aquelas pessoas consideradas mais santas, e eu vou lhe dizer, eles eram rigorosos em cumprir a lei, mas uma coisa era a aparência e outra coisa era aquilo que as pessoas não viam, no escondido do coração elas estavam apodrecidas, por isso que Jesus chamava de sepulcro caiado. Vocês sabem o que é caiado, né? Caiado é de cal. Sabe quando você está numa cidade que o prefeito cuida direitinho e você vê aquele gramado assim, reluzente, e você olha o meio-fio, não é? A guia está pintada de um branco que você fica até cego, porque acabou de pintar, aquela tinta branca não é tinta, aquilo é cal. Foi caiado. E fica branquíssimo. Na época de Jesus, o que eles faziam? Tinha gente que era enterrada assim. Nem todo mundo tinha o seu sepulcro na rocha. Então, tinha sepulcro que era no chão. Mas para sinalizar o sepulcro, eles vinham com o cal e caiava o sepulcro ficava branquinho. E olha, é ou não é bonito? Você já foi no interior que tem aquelas casinhas de barro pintada com cal, caiado, branquinha? Gente, é um charme. É um charme. E não só no interior, muitos lugares na Europa, em países, eles pintam, a cidade é famosa pelas casinhas brancas, cal. É lindo. E Jesus olhava para eles todos vestidos de branco e dizia assim, igualzinho o sepulcro, branquinho por fora, podrinho por dentro, podre. Eu fico pensando, tomara, Jesus, que eu não seja um sepulcro caiado. Por que Jesus falava, cuidado com o sepulcro caiado? Porque às vezes é tão bonito que distraído você caminha por cima dele, ele quebra. Ele te engole, a hora que você cai lá, você cai junto com o defunto, todo podre, correndo o risco de se furar nos ossos dele e ainda se infectar.
Ou seja, dentro da igreja, quem vive de aparência é uma armadilha perigosa para as pessoas distraídas. Perigosa. Então Jesus chamava essa gente, desmascarava e falava: covil de ladrões, sepulcros caiados, transformando a oportunidade de evangelizar as pessoas numa oportunidade de extrair benefício próprio, de ter dinheiro. Olha, por isso que Jesus ele era contraditório para muitas pessoas, né? Ele era objeto de contradição, porque ele aceitava os pecadores que ninguém aceitava. Ele comia na mesa com ladrões, aceitou uma prostituta beijá-lo, sentou do lado de uma mulher que já tinha tido 6 homens e ficou conversando com ela a céu aberto em praça pública em pleno dia, coisa que talvez eu e você não tivéssemos coragem de fazer. Imagina, numa cidade onde aquela mulher é conhecida por ser a prostituta mais fácil que tem, que ia com os homens por dinheiro e até sem dinheiro. Você ficaria a céu aberto do lado dela, encostado num poste, com todo mundo vendo você, inclusive correndo o risco de alguém contar para sua esposa que você estava de bate-papo com a dona fulana lá no poste? Você talvez não, mas Jesus fez isso. Ao ponto de chegarem e dizer assim: esse homem não pode ser de Deus. Ele come com gente de má índole, ele come com gente que não presta. Jesus aceitou os pecadores, até se sentou à mesa com eles, mas nunca consentiu que o lobo sanguinário se passasse disfarçado em pele de ovelha. Não aceitava. Ele desmascarava. Jesus odiava a máscara dos fariseus, que se consideravam melhores que os outros e os desprezava. E olha, gente, eu vou lhe dizer, é de dar repulsa mesmo. Às vezes a gente olha aquela pessoa, um evangelizador famoso, às vezes até um padre famoso, né? Você fica encantado, você se encanta com o trabalho que a pessoa faz, com a obra de evangelização, porque a graça de Deus aproveita tudo isso. São Paulo, um dia, dizendo a respeito disso, ele falava: tem uns que anunciam o evangelho em benefício próprio, mas ele diz: para mim pouco importa, seja em benefício próprio, seja em benefício da igreja, o que importa é que Cristo seja anunciado. Opa, então quer dizer que mesmo quando a pessoa faz em benefício próprio, gera um bem em favor de quem ouve. Mas eu vou lhe dizer, uma tremenda de uma decepção, quando você vê essas pessoas que são a referência para você, ela faz discriminação de pessoas. Com quem tem dinheiro, elas lambem o chão para a pessoa passar. Levanta, cede o lugar. Quando se trata de uma pessoa importante, socialmente, politicamente, financeiramente falando, nossa, a pessoa arrasta um bonde. Quando chega um pobrezinho, não tenho tempo não. Não tenho tempo, você me desculpa, procura outro. Não sou eu não. Jesus abominava esse tipo de comportamento. Então, para cumprir os detalhes do jejum, os detalhes do dízimo, eles deixavam de lado as coisas mais importantes. Que coisas importantes eram essas? A justiça, a misericórdia e a fé. Uma pessoa de Deus precisa ser justa e precisa ser misericordiosa e, sobretudo, precisa ser uma pessoa de fé. Por que sobretudo? Porque sem fé ela nunca será nem justa nem misericordiosa. Está na ordem aqui crescente, tá? Do menor para o maior: justa, misericordiosa e cheia de fé. Porque a misericórdia se sobrepõe até a justiça. Inclusive, a justiça de Deus é feita com misericórdia. E a misericórdia de Deus é justa. Então, uma pessoa de fé precisa ser justa, sobretudo em relação ao seu comportamento com os outros. E misericordiosa mesmo com quem não merece. E isso você só consegue mediante a fé. Então, no reino dos céus,
No reino de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, não existe um código que você deva cumprir rigorosamente, porque às vezes, essa é a dúvida de muita gente. Eu devo dizer sim, eu devo dizer não, eu devo ser rigoroso, eu devo ser mais laxo. Não, meu amigo, você precisa ser cheio de discernimento, de sabedoria, de bom senso, porque para uma situação você vai dizer sim, e às vezes numa outra ocasião, para a mesma situação, você vai ter que dizer não. E você vai olhar e vai dizer, essa pessoa tem duas caras, porque ali ela disse sim, agora numa situação praticamente igual, ela disse não, praticamente igual. Mas o que Deus está mostrando para aquela pessoa e com que intenção ela está agindo? Às vezes nós vamos ter que dizer sim, se alguém nos pede o manto, e como diz Jesus, dá o manto e entrega também a túnica. Às vezes alguém chega para nós e pede para a gente caminhar 1000 léguas com ele, né? E a gente olha e diz assim, ai Jesus, eu sei que por trás dessas 1000 vem mais umas 1000 pelo menos. A pessoa não tem ideia do trabalho que ela vai te dar e do trabalho que ela está te pedindo. E você olha e diz, tá bom. Às vezes não é que vai ter que ser, mas você sabe que tem um grande risco de ser e que você vai ter, se você aceitar, você vai ter que cumprir mais de 1000 léguas, você vai ter que cumprir pelo menos umas 2000. Às vezes vai ter que ser assim, não é? Mas outras vezes, nós temos que negar rigorosamente quando alguém nos pede para a gente abrir mão da luz de Deus em nós. Para que a gente se associe a uma situação de pecado. Para a gente ser cúmplice de um erro, para a gente ser omisso, para a gente abrir mão do nosso estado de graça por uma situação pequena, por vergonha, por timidez, para fazer média com as pessoas. Não, nessa hora você que é tão generoso e que diz sim, nessa hora vai ter que dizer não. É o que tantas vezes a gente vê a mídia batendo contra os cristãos, porque a gente é generoso em umas coisas, mas é radical em outras. Eu vi um exemplo desses na internet aí esses dias, eu achei maravilhoso. A pessoa dizendo, todo mundo bate contra a igreja quando ela fala de castidade, quando ela denuncia abusos sexuais, a promiscuidade, não é? Enquanto a igreja prega contra o mau uso da sexualidade, a mídia ataca com toda a força, dizendo o corpo é da pessoa, ela tem o direito de fazer o que ela quiser. Mas quando a pessoa está coberta de doenças que contraiu sexualmente, às vezes doenças mortais, e está igual um morto-vivo, nenhum desses que defendeu a liberdade sexual está lá para poder cuidar. Quem é que está lá? A igreja. É a freira, é o padre, é o hospital que aceita esses casos gravíssimos, que a pessoa não tem dinheiro. As crianças abandonadas. Quem disse não, com toda a firmeza no começo, para o pecado da pessoa, disse sim para a pessoa quando ela estava despedaçada pelo pecado. E quem disse sim para a pessoa quando ela estava pegando o caminho do erro, dizendo vai mesmo, você está certo, é a sua liberdade, quando a pessoa se estrepou todinha lá na frente, disse não com toda, virou as costas, escapou rapidamente. Quando a gente para pensar nisso, a gente tem que se perguntar, que tipo de pessoa eu sou? Então, em algumas ocasiões, nós temos que dar a face que ainda não apanhou. Vamos ter que dar a face, mas em outras nós vamos ter que interpelar quem nos agride e dizer, por que me bates? Como Jesus o fez, né? Às vezes nós não devemos resistir ao mal, mas em outras nós temos que enfrentar os opressores. O que importa não é o que você faz, mas é a intenção do seu coração. Por que você está fazendo? É para agradar a Deus? É porque é a vontade de Deus? É porque é o correto? Por isso a viúva que ofereceu tudo quanto tem, ela deu tudo, gente. Ela deu tudo. Mas não é possível que há pessoas que dão tudo. Tem sim. Eu não estou me colocando como modelo, não. Mas eu vivi. Há 33 anos atrás, eu estava ligando para a Canção Nova e perguntando, eu posso levar uma mala com as minhas roupas?
porque eu estava deixando tudo, até as roupas que eu tinha, para vir dar a minha vida a Deus na Canção Nova, sem saber o que eu iria encontrar, sem saber se ia ter roupa, sem saber como é que ia ser a questão da comida. Não fiz nenhuma dessas perguntas. A única pergunta que eu fiz é: esse povo ama a Deus? Esse povo evangeliza? Esse povo é aberto à ação carismática do Espírito Santo? Lá onde vive esse povo da Canção Nova, eu vou poder discernir se eu vou ser padre ou se eu vou casar? Quando eu descobri que eu podia todas essas coisas, eu não fiz mais pergunta nenhuma. Eu vim para a Canção Nova. Quando eu perguntei: eu posso levar uma mala com a minha roupa? Sabe qual foi a resposta que me deram? Pelo amor de Deus, traga a roupa, porque senão você vai ficar sem ter o que vestir, porque a gente não tem. Mas quando Jesus entra na nossa vida, nós somos capazes de fazer como esta viúva, levar as nossas últimas 2 moedinhas. Não foram as moedas o importante. O importante foi entregar o coração. Por isso que essa viúva, que oferece tudo o que tem, dá muito mais do que os ricos deste mundo, que fazem com que as suas ofertas ostentadoras sejam anunciadas aos 4 cantos, para que todos aqueles que estão à volta possam ver. Deus não leva em conta, gente, a quantidade que nós damos. Deus leva em conta com o que ficamos. Deus não leva em conta o que você dá, mas o que você guarda escondido para você. Tudo aquilo que a gente esconde de Deus vai se perder. Tudo aquilo que a gente protege de Deus vai se perder. Se você proteger os seus filhos de Deus, vou guardar os meus filhos só para mim, você vai perder os seus filhos. Eu não estou te rogando praga, eu não estou te amaldiçoando, eu estou te dizendo uma verdade. Os seus filhos precisam ser mais de Deus do que seus. E se você quiser protegê-los de Deus: o meu filho não pode ser padre, eu não quero que o meu filho viva o que essas pessoas mais radicais dentro da igreja vivem, porque a gente está numa outra época, nós estamos num outro mundo. Você vai perder o seu filho para a promiscuidade, vai perdê-lo para a droga. Antes de ontem, eu recebi uma cartinha no Exército São Miguel, em que a mãe contou a situação do filho tóxico dependente, que começou cheirando cola, depois éter, depois maconha, depois cocaína, até chegar no crack. E tem gente que tem a cara de pau de dizer que essas primeiras aí não viciam, que o pessoal é muito radical. Sabe uma das coisas que mais mexeram comigo, que está na cartinha? Ele já se internou voluntariamente 3 vezes e 2 vezes sem ser voluntariamente, 5 internações. Ele, olhando para a mãe, disse: será que eu vou ter que viver trancado para eu não usar? Porque eu saio, eu não dou conta de me segurar. É uma prisão ou outra prisão? Ou é a prisão da casa de recuperação, ou é a prisão da droga que vai levá-lo à morte? Só tem um jeito dessa libertação acontecer: abrir-se para Deus e receber dele uma força tão grande que mesmo com os apelos da droga a pessoa consiga permanecer firme. E ela é uma mulher de Deus. Aí eu pergunto: você vai querer guardá-los de Deus? Tudo que a gente guarda de Deus se perde, inclusive o material que a gente ajunta no decorrer desta vida. Então, o Senhor não está olhando para o que você dá, mas para aquilo que você esconde. Jesus não guardou nada para si, mas Ele nos deu tudo. Quando Jesus ressuscitado, gente, aparece pela primeira vez aos seus discípulos, Ele deu de presente, de mão beijada, o que custou a cruz para Ele conquistar. O derramamento do Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo, e não só deu o Espírito Santo, que é o maior de todos os dons, mas com o Espírito Santo, Ele nos deu tudo, nos deu o perdão para todos os nossos pecados, e deu para a igreja o poder de perdoar. Olha só, Ele transferiu de Deus para o sacerdote a decisão do perdão. O pecado a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem perdoardes pecados, ficarão perdoados. Recebei o Espírito Santo. Jesus entregou
a chave do perdão que estava nas mãos só de Deus, entregou na mão dos homens, entregou na mão da igreja, deu tudo, 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 tudo. Jesus não condenou os seus que o abandonaram e negaram durante a paixão, mas deu-lhes o Espírito do perdão. O Espírito Santo é o primeiro dom de nosso Senhor Jesus Cristo quando ressuscitou. Então, tendo sido dado antes de mais nada para que nós possamos ter o perdão dos pecados. É assim que começa a igreja. É assim que começa a vida nova de alguém, com o perdão dos pecados e o derramamento do Espírito Santo. Com o derramamento do Espírito Santo e o perdão dos pecados. E essas duas coisas, nosso Senhor tem agora para dar a quem quiser receber. Aqueles que querem, digam: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Eu preciso do Teu Espírito Santo derramado sobre mim. Eu preciso do Teu Espírito. E eu preciso do Teu perdão. Põe as mãos sobre o seu peito, feche os seus olhos um pouquinho. Essa é a cola que nos mantém unidos. O cimento que une os tijolos da casa, o perdão, não as aparências. Viver de aparências não vai salvar sua família, não vai manter o seu casamento de pé, não vai unir seus filhos a vocês. Não são as aparências, é o perdão. O perdão é o dom elevado à potência infinita, é o amor maior. É aquele que mantém unido apesar de tudo. Sabe o que vai salvar a sua casa? O perdão, porque mantém unido apesar de tudo. Sabe o que vai salvar a sua paróquia? O perdão. Sabe o que vai salvar a Canção Nova? O perdão. Que mantém unido apesar de tudo, que impede a ruína, que reforça, que solidifica. O perdão liberta e permite recomeçar. O perdão dá esperança. Sem perdão não construímos a família, não construímos a comunidade, não se edifica a igreja. O perdão tudo resolve na concórdia e não na divisão. Sem julgamentos apressados, sem fechar possibilidades ao outro. Pare de fechar possibilidades para as pessoas. Sem empurrar as pessoas com críticas. Enquanto o diabo incentiva a fingir o bem e a viver de aparências, o Espírito Santo ensina a tirar as máscaras e a dizer: me perdoe, e a dizer: eu te perdoo. A quem você quer seguir? Enquanto o diabo te ensina a viver de aparências, o Espírito Santo te ensina a tirar as máscaras e a dizer: me perdoe, e a dizer: te perdoo.